Somente nas mãos de Cristo nós podemos descansar. Irmãos, abram suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. Efésios 3, de 14 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Curva sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida e agora será exposta. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a abrir o nosso coração e mente para que possamos aprender e ser transformados por tua palavra santa. Ó Deus, me ajuda a ser fiel na exposição da tua palavra. Ó Deus, que ela faça aquilo que lhe provém, lhe aprove, Pai, que é da tua vontade. Fica conosco, sabemos, ó Pai, que o Senhor sempre está conosco, mas te pedimos isso em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, conta-se uma história de um ator norte-americano chamado Paul Newman. Paul Newman, ele era muito conhecido pelos olhos azuis que ele tinha, um azul muito penetrante. Ele foi a sensação das mulheres há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu já conheci o Paul Newman, nem conheço, né? Assim, mas quando eu ouvi falar, não conheço o Paul Newman. Mas quando eu ouvi falar do Paul Newman, ele já não era, mas ele já não estava nos seus períodos áureos. Ele já estava bem velhinho. Nem sei se provavelmente já deve ter falecido. Mas quando ele estava no auge, ele era um ator muito conhecido de Hollywood. E a história conta que um dia ele estava na sorveteria. E uma moça que estava na frente da fila olhou para trás e viu que era ele. E ficou tão impressionada, olhando para aqueles olhos azuis do Paul Newman, que ela ficou meio perdida na fila. Quando chegou a vez dela, ela virou, pegou uma maquininha, encheu de sorvete e saiu, ainda meio atordoada, isso é a palavra correta, atordoada de tê-lo visto. E quando ela saiu, ela percebeu que a mão estava meio esquisita. E ela olhou e notou que ela tinha colocado o sorvete na mão. Ela não pegou a casquinha, não pegou o copinho, estava tão atordoada que ela colocou o sorvete na mão. Quando foi, irmãos, que você teve um encontro tão grandioso com Jesus, que te fez esquecer de todo o resto? Paulo ele teve um encontro assim, lá na estrada de Damasco, e isso mudou toda a sua vida. No texto que nós estamos lendo, Paulo, ele faz uma oração, é a segunda oração que ele faz na carta aos Efésios. É a segunda vez que ele menciona que ele está orando. Na primeira vez que ele ora, lá no capítulo 1, ele diz que ele não cessa de orar pelos crentes de Éfeso. E agora, ele começa essa sessão que nós lemos, dizendo, ele está começando, ele está continuando, mas ele começa porque a gente leu agora, onde a gente começou. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Esse trecho que nós lemos, essa sessão, essa perícope,
que nós lemos, que vai do 14 até o verso 21, ela pode ser facilmente dividida em 3 partes. A primeira parte vai do verso 14, do 14 e 15, que fala das causas pela qual o apóstolo Paulo se põe de joelho e ora. Do verso do 16 até o 19, é a oração de Paulo, pelo que ele ora. E o verso 20 e 21, o apóstolo Paulo, ele conclui a sua oração com uma doxologia. Doxologia é uma palavra de adoração, é uma adoração. Tá? Doxa, palavra, né? Algo que é dito, ou melhor, o contrário. Doxa é adoração, é louvor, é glória, tá? E logos é palavra. Então, doxologia, uma palavra de glória, uma palavra de adoração. Paulo adora Deus. O apóstolo Paulo, ele é comum essas coisas acontecerem com ele. Tem uma hora que ele está falando das coisas grandiosas de Deus e ele fica tão inusitado, ele fica tão maravilhado pela glória de Deus, pela graça de Deus, por aquilo que Deus faz, que ele não se contém e ele adora, ele canta. É isso que ele faz aqui no verso 20 e 21. Bom, verso 14 e 15. Por que o apóstolo Paulo ora? Por esta causa, por esta causa nos une à sessão anterior. Aquilo que já tinha dito a respeito do grande mistério. Lembra que nós falamos a respeito disso no domingo passado? E qual era o grande mistério? O grande mistério é a igreja. Isso, vocês sabiam, só estavam estavam com vergonha de falar. A igreja, esse grande mistério que Deus tinha guardado com ele. E na igreja, Deus une, através de Cristo, judeus e gentios em um único povo e faz dele sua grande família. Ele usa 3 analogias lá no final do capítulo 2, né, dizendo que essa união de judeus e gentios, esse povo, que ele constituiu seu povo, que é a igreja. Não todos os gentios, não toda a totalidade dos judeus, nem a totalidade dos gentios, mas esses dentre os judeus e dentre os gentios, aos quais Deus escolheu antes da fundação do mundo, algo que é tratado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, lá no capítulo 1. Bom, quando Paulo fala dessas coisas, e quando ele fica maravilhado com esse mistério, que é a igreja, que foi revelado agora, que Deus mostrou, deixou claro, deixou patente, que antes não era tão bem conhecido pelos profetas, pelos patriarcas, enfim, lá no Antigo Testamento, era já prenunciado. Afinal de contas, o próprio Deus tinha dito para Abraão que nele, lá em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E depois, por diversas vezes, essa temática, ela vinha. Mas o judeu não entendia bem como isso seria. Agora, o apóstolo Paulo fala lá aqui no capítulo 3, né, ele diz, eu fui chamado e foi revelado a mim esse mistério, que é a igreja, que exalta e manifesta a Cristo, a sua multicolorida, lembra que nós falamos disso? A multicolorida, ou a multiforme graça de Deus é revelada, o seu eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, que até os principados aprendem com isso, e aí por principados você pode imaginar tanto os anjos, quanto os próprios demônios. Os anjos porque não entendem plenamente o Evangelho, os demônios porque não compreendem, não compreenderam, ou não compreendiam exatamente como Deus faria isso. E agora o apóstolo Paulo, maravilhado por essas coisas que Deus fez, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Irmãos, você já passou, isso já aconteceu comigo, mas já aconteceu de você estar lendo uma passagem bíblica, e você começa a ler e você já sabe como é que ela termina, e você começa a ler e você já sabe como ela vai terminar, e você começa a ficar maravilhado por antecipação. Eu estou vendo uma menininha balançando a cabeça ali, já aconteceu com ela, né? Então, você vai... A Lívia estava ali concordando comigo, então ela já aconteceu com ela também. E aí você está lendo, você já sabe como vai terminar, e você começa a ficar maravilhado, você quer ler com pressa, mas você quer saborear cada palavra, cada refrão ali cada estrofe daquele hino, ou cada parte daquele salmo, ou cada parte daquela epístola, ou daquela profecia, e você começa a ler, e quando você termina de ler, você não aguenta, você cai de joelho, você quer orar. Certamente isso já aconteceu com você.
Se não aconteceu, continue lendo a Bíblia que uma hora vai acontecer. Paulo está nesse momento. Ele está lendo e aí ele cai de joelhos. Se ajoelha diante do Pai, de quem toma nome toda a família. Irmãos, você poderia traduzir isso aqui de uma outra forma. Poderia ser traduzido o seguinte, ó, de quem, até anotei aqui para não esquecer. Por essa razão, dobro o meu joelho diante do Pai, de quem a família inteira, no céu e na terra, deriva o seu nome. Que família é essa? A família do Pai. Ele se dobra o joelho diante do Pai, de quem a família inteira. E que família inteira é essa? A igreja. Todos nós. A igreja, composta por judeus e gentios, todos nós derivamos o nosso nome do Pai Celeste. Lembra o seu nome? Meu nome é Diogo Henrique de Sá. O de Sá vem de onde? Veio do meu pai, que veio do pai dele, que veio de alguém. A gente não sabe de onde veio, não sei de onde veio. É lógico que eu já procurei saber. É lá de Portugal, lá da família do Solar, e aí foi abreviando e virou de Sá. Mas nós cristãos, irmãos, nós temos o nosso nome, vem do Pai, cuja família inteira, tanto no céu e na terra. Olha que coisa gloriosa o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele não está se referindo apenas à igreja. Deus não é pai Deus é pai de vivos. O próprio Senhor Jesus fala disso. Ele é o Senhor de vivos. E quem são os vivos? Os vivos, o Senhor Jesus dizendo isso lá nos evangelhos, ele vai dizer que, ele fala assim, ó, vocês ouviram dizer que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó morreram. Mas para Deus eles continuam vivos. Porque eles estão diante de Deus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, essa família de Deus, a igreja, ela não é composta apenas por aqueles dos judeus e aqueles dos gentios que foram eleitos no tempo e no espaço. Você e eu. Mas aqueles que estavam desde a fundação do mundo, que estão agora na presença de Deus, que oram constantemente a Deus, dizendo: até quando, ó Santo Dominador, não julgarás o nosso sangue daqueles que derramaram, daqueles que habitam sobre a terra? Então o apóstolo Paulo ora. E para que ele ora? Pelo que ele ora? Bom, nós temos 4 motivos de oração apresentados aqui no trecho que vai do verso 16 até o verso 19. E a oração do apóstolo Paulo aos Efésios é uma oração do apóstolo Paulo por nós. E aquilo que o apóstolo Paulo valoriza e ele deseja para os Efésios é aquilo que Deus deseja, aquilo que o apóstolo Paulo deseja para nós. E se o apóstolo Paulo deseja isso para nós, significa que Deus quer isso de nós. E se Deus quer isso de nós, irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós devemos valorizar aquilo que Deus valoriza. Aquilo que Deus quer, isso é bom. Então, pelo quê? Pelo que o apóstolo Paulo ora? Bom, a primeira motivo de oração, causa de oração do apóstolo Paulo, a gente encontra aqui no verso 16. Olha só. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Santo Espírito. Primeiro motivo de oração do apóstolo Paulo é que nós sejamos fortalecidos. É que nós sejamos fortalecidos, para que você seja fortalecido. Fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Irmãos, para o grego, o homem interior envolvia 3 coisas. Envolvia a mente, envolvia desejo e envolvia sensibilidade. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, que vocês de mente e de coração estejam fortalecidos, que vocês estejam menos à mercê do pecado, das suas paixões, que vocês sejam fortes, que as paixões não dominem vocês, que vocês consigam triunfar sobre os seus desejos pecaminosos, sobre as suas paixões, e lhes dê sabedoria e graça e conhecimento, para que vocês possam discernir a tentação, e vocês possam fugir dela, vencê-la, superá-las.
que vocês sejam fortalecidos. Efésios, a minha oração é porque Deus conceda fortalecimento a vocês. E isso vocês não conseguem sozinhos. Vem mediante o Espírito, a ação do Espírito. Essa é uma oração trinitária. O apóstolo Paulo, a carta aos Efésios é uma carta trinitária. Começa com trindade. O apóstolo Paulo fala aqui do Pai, daqui nós todos tomamos o nome. Ele fala do Filho e ele fala do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, irmãos, que aplica em nós a obra da salvação. Bavinck, um teólogo conhecido por alguns, ele diz o seguinte, que para ele a aplicação da obra de Cristo, feita pelo Espírito Santo, significa que o Espírito torna a salvação objetiva, porque objetivamente, a salvação foi conquistada na cruz. Quando Cristo morreu e 3 dias depois, quando Ele ressuscitou. Ali a nossa salvação, objetivamente, foi conquistada. Mas o Espírito Santo aplica em nós a obra subjetiva da salvação. Essa é a compreensão de Bavinck. E ele está certo. Não é porque eu estou dizendo que ele está certo que ele está certo. Ele está certo porque é isso que a Bíblia fala. E é por isso que a gente aproveita disso que ele diz. Unindo-nos com Cristo e comunicando a nós, essa união, né, essa aplicação do Espírito Santo, da obra de Cristo em nós, comunicando a nós. Comunicar aqui não é falar, é colocar em nós. Comunicando todas as bênçãos da redenção. O Espírito Santo faz isso. Ele aplica em nós todas as bênçãos da redenção. Que vocês sejam fortes. Que a mente de vocês seja forte, que vocês não se tornem insensíveis. Que um dos perigos que nós corremos, irmãos, é cauterizar a nossa consciência. O que significa cauterização? Bom, quando você faz alguns procedimentos, você cauteriza, você queima aquilo ali, para que aquela pele fique morta e ela se torna insensível. E também você evita ali que entre doenças e tudo mais. Mas quando a Bíblia fala de cauterização da consciência, irmãos, é como se, quando você peca, o Espírito Santo, na sua consciência, ele te faz lembrar que você pecou. É como se fosse uma campainha tocando. Toca ali, e você, que nem a campainha dos diáconos aqui na escola dominical. Você está lá dando ordem, todo dia colocaram o dedo ali e colocaram com ênfase. A campainha da consciência sendo tocada. E você continua, você ignora, continua. E aí o que vai acontecendo? Vai havendo uma cauterização da consciência. Quando a sua consciência fica cauterizada, a campainha queima. E aí você se entrega às suas paixões. Aí você peca deliberadamente. Aí o matrimônio imaculado se torna uma bobagem para você. Você se entrega. Você comete o pecado Mas o que Paulo quer é que nós sejamos fortalecidos e a nossa consciência seja sensível ao toque do Espírito Santo. E quando Ele tocar em nós, nos alertando que nós pecamos, o que devemos fazer? Quedar de joelhos e nos aproximar dEle, confessando os nossos pecados. É Ele que está nos chamando. Ser fortalecido significa também, irmãos, que a nossa vontade seja forte, porque nós não queremos buscar a Deus. Nós não queremos, às vezes, as graciosas coisas que Deus nos dá. Quantos de vocês não ficam esperando pelo domingo, não vê a hora do domingo chegar, para poder estar junto com a igreja adorando a Deus? Se você não tem esse desejo, sua vontade está fraca. Desejo de orar, de cair de joelhos, como o Paulo faz. O judeu não fazia isso. O judeu, ele orava de pé. Mas essa oração de joelho, Paulo fala, eu caio, por esta causa, me põe de joelhos, reconhecendo a soberania do Deus glorioso que nós servimos. Ser fortalecido, irmãos, é ter a nossa vontade fortalecida e começar a desejar, ter vontade daquilo que Deus quer que a gente tenha vontade. Vontade de ler a palavra de Deus, vontade de orar, vontade de estar reunido no culto, vontade de participar da ceia. Imagina ficar na minha casa,
assistindo culto pelo YouTube. Estou bem, estou saudável. Eu tenho que estar com o povo de Deus, juntos, adorando a Deus. Imagina que eu sou igreja sozinho. Nós somos a igreja. É na união do corpo, do povo, que nós somos trabalhados, nós somos lapidados e nos tornamos melhor. E se você não está se tornando melhor, você está se tornando pior. Algo de errado está acontecendo. Na brincadeirinha que a gente faz, né? Algo de errado não está certo. Para que vocês sejam fortalecidos, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A segundo pedido de oração de Paulo, ou a causa da oração, ele não está pedindo, né? Ele está orando por isso. É que Cristo habite no vosso coração pela fé. Eu oro para que Cristo habite em vocês. Isso é obra do Espírito Santo. Ele que aplica em nós. Ele produz em nós a nova vida. Para que Cristo habite em vocês. Para que as pessoas possam ver Cristo em vocês. Para que as pessoas possam perceber Cristo trabalhando em vocês de maneira plena. Sabe o que é Cristo? Plenamente, olha só. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Irmãos, aqui não aparece, mas quando a gente lê, todo mundo faz esse exercício, pega o grego lá e dá uma lida, mas então a gente faz. Quando diz aqui habite Cristo, tem uma palavrinha lá que significa plenamente, totalmente, completamente. Para que Cristo habite plenamente em você. Sabe o que é isso, irmão? Sabe quando você enche um copo de água, e aí ele chega no final e ele faz aquela capilaridade ali em cima, ali, ele faz aquela abóbadazinha, ela não derrama, e aí se você botar uma gotinha mais, ela derrama. Ali é o pleuroma, ali é a plenamente. Quando você está um copo de água plena, até que ele faz aquela capilaridade ali em cima, não cabe mais nada, não tem nenhum espaço vazio naquele copo. O apóstolo Paulo ora, e é o que nós devemos desejar, já que Deus leva Paulo a orar por isso, e o que nós devemos desejar é que Cristo habite em nós de tal forma, irmãos, que o velho eu, que o velho Diogo, bravo, irritado, nervoso, eu sou nervoso, irmão, vocês pensam que eu sou bonzinho? Eu já falei para vocês, bonzinho é o pastor Mauro, eu sou bravo que só. Meus filhos e minha esposa que eu diga, eu sou bravo. Mas esse homem bravo, seja transformado. Deus tem se transformado. Deus tem mudado. Graças a Deus por isso. Mas que não sobre nada do antigo Diogo, mas que agora a vida de Cristo seja plenamente em mim e em você. Para que as pessoas não olhem, não vejam mais o Diogo, não vejam mais o Gabriel, não vejam mais o Pedro, no outro Pedro, a Angélica, mas vejam Cristo, plenamente, inteiramente, para que Ele habite, as pessoas vejam Cristo em nós. Para que você ame aquilo que Cristo ama, para que você deseje aquilo que Cristo deseja. É por isso que Jesus diz, né, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a palavra de Deus está em você, e você está em Cristo, você pensa como Cristo pensa. E quando você ora, você pede aquilo que Deus queria que você pedisse. E aí Ele vai fazer, porque é a vontade dEle que Ele faça. Então a oração muda mais eu e você, e não muda nada a Deus. Na verdade, Deus não é mudado pela oração. A oração serve para nos mudar e nos fazer semelhante a Cristo. Paulo ora para que Cristo habite em nós plenamente. Que todos possam ver Cristo em você. Que você se indigne, ou fique indignado, melhor dizendo. Fique indignado por aquilo que Cristo fica indignado. Lembra quando estavam mercadejando a fé? E Cristo pegou o azorrague, o chicote lá e chicoteou e virou as mesas dos cambistas. E a questão ali não era questão de oferta, não. A questão ali era de roubo mesmo.
As pessoas iam oferecer sacrifício, iam oferecer culto. Sacrifício é culto. Eles iam oferecer sacrifício, mas os judeus diziam, a sua ovelha não pode ser sacrificada. A sua ovelha está contaminada. Você precisa comprar as nossas ovelhas, que as nossas ovelhas são certificadas pelo Imetro lá de Jerusalém, lá do primeiro século. Pela Anvisa, do primeiro século. Aí você ia comprar. Então tá bom, então eu vou comprar. Seu dinheiro é pecaminoso. Seu dinheiro não é puro. Seu dinheiro não é santificado. Seu dinheiro é maldito. Faz o seguinte, você precisa comprar o nosso dinheiro. Tem que fazer uma transação cambial. Precisa comprar o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro é um dinheiro santificado. Aí o judeu fala, tá bom, então eu compro. Só que assim, para cada 3 moedas suas, é uma nossa. E aí, tá bom. Aí o roubo estava ali. E aí o cara trocava, aí ele pegava a moeda e ia lá comprar a ovelha. Agora sim, estou com a moeda certa, vou comprar a ovelha certa. Não, mas não é caro. Você vai comprar, mas é um negócio que é mais caro, porque é uma ovelha santa, é uma ovelha preparada. Jesus olhou aquilo ali e falou, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão ganhando dinheiro com o meu culto? A casa do Senhor seja chamada casa de oração. Indignar-se com aquilo que Cristo ficava indignado. Aquilo que Cristo se indignava. Amar aquilo que Cristo ama, ser bondoso, ser generoso, ser cordato, ter tato. Continuando. Terceira causa de oração, que o apóstolo Paulo apresenta, para que nós conheçamos, olha aqui o verso 18 e 19, a fim de poderes compreender. Veja, só quando Cristo estiver habitando em vocês, então as coisas têm a ordem certa. Porque quando vocês estão fortalecidos, Cristo vai habitar em vocês. Habitando em vocês, vocês vão poder perceber, sentir, compreender. A fim de poderes compreender com todos os santos. Não é você sozinho. Veja, a igreja não é feita de você sozinho. Quando você fala assim, a igreja somos nós, é plural, não é você. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. A terceira motivo pelo qual o apóstolo Paulo ora por nós e pelos efésios, é para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você não consegue compreender como que pode o Deus Santo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que criou a mim e a você tudo. Como que pode Ele, totalmente santo, morrer por pecadores? Que amor é esse? Que amor é esse? O apóstolo Paulo diz, pode ser que por um justo alguém se anime a morrer. Mas Deus revela o seu amor por nós, morrendo por nós, entregando seu Filho por nós, morrendo, sendo nós ainda pecadores, quando nós éramos inimigos dele. Que amor é esse? Que amor é esse? A oração do apóstolo Paulo é que você possa conhecer, irmãos, a profundidade desse amor. Tem um hino que eu gosto de cantar, tem gente que fala que é hino de velho. Eu sou um pouco velho. Diogo Botton, né? Nasci velho. Mas assim, o hino dizia assim, ainda que as hastes fossem penas, e o céu azul fosse papel, os oceanos todos fossem tintas, e todo homem escrivão, ainda assim eu não poderia descrever o amor de Deus. É verdade, irmãos. Você talvez não tenha essa compreensão, porque você acha que você merece ser amado. Mas você não merece ser amado. O Evangelho, irmãos, não é sobre um Deus que salvou pessoas muito amáveis, que por uma circunstância do destino estavam indo para o inferno. O Evangelho é sobre um Deus muito amável, que amou pessoas detestáveis. A igreja é esse grupo de pessoas. Você já viu clubes? Quando você vai fazer, você quer entrar num clube, você vai lá, conversa com as pessoas, paga uma taxa, preenche um questionário, eles vão ver lá o seu nível de formação, se você se adequa às pessoas daquele clube.
se você tem algum problema com a justiça, e eles vão lá, tem um monte de seleção. Um monte de critérios, melhor dizendo, para a seleção. E aí, quando você cumpre todos aqueles critérios, você paga mais uma taxa, e aí você entra naquele grupo, naquela associação, naquele clube. Irmãos, mas a igreja não é assim. A igreja é composta por pessoas de todo tipo. A igreja é composta por um homem como o apóstolo Paulo, que era um homem sanguinário. Era composta por pessoas que eram terríveis, que eram assassinos. A igreja já foi composta por isso. Um dos hinos mais lindos que nós conhecemos, irmãos, Amazing Grace, a maravilhosa graça. Ela foi composta por John Newton. É outro John Newton. Eu falei do Paul Newton, agora é do John Newton. Não tem nada a ver um com o outro. John Newton, ele era um traficante de escravo, um homem terrível. Matou, sei lá, centenas, milhares talvez de escravos. Um homem mau, perverso. E um dia, num naufrágio, ele clamou a Deus. Ele que se sentia indigno, clamou a Deus e Deus o salvou. E aí não é à toa que ele fala, maravilhosa graça que salvou um perdido como eu. E uma das coisas que ele dizia é, para um grande pecador como eu, somente um grande salvador. Isso mudou a vida do John Newton. Ele se tornou um dos tutores, um dos pastores de William Wilberforce, que foi um dos defensores, um cara que lutou por 10 anos para conseguir acabar com a escravidão africana na Inglaterra. E ao conseguir dobrar o parlamento inglês e proibir a escravidão ali, a escravidão no mundo inteiro começou a declinar. Por causa disso, a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro do Brasil, não podia mais vir para cá, e as coisas foram indo até que, por fim, a escravidão. Um homem que antes odiava os africanos, se tornou alguém que gastou a vida dele e influenciou pessoas para que pudesse acabar com esse tráfico. Que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Se você começasse a pensar em você como John Newton, mas eu nunca fiz nada disso. Mas o potencial estava lá. Você fez cometeu os seus pecados. Quando a gente fala de depravação total, nós estamos falando que você é o mais depravado na profundidade que você pode. Mas que você é depravado em todos os aspectos da sua vida. Todo aspecto da sua vida é maculado pelo pecado. E Deus transformou. Que amor é esse? Irmãos, nós devemos gastar o restante da nossa vida, cada tempo que nós temos livre, meditando nesse amor, buscando compreender, conhecer, estudar a palavra de Deus, estudar teologia se você puder, compreender, gastar tempo, gastar a sua vida. Porque o que se pode conhecer do amor de Deus, irmãos, estão registrados neste livro. Neste livro. E por fim, aqui no finalzinho do verso 19, o último motivo de oração. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. De novo aí. Toda a plenitude de Deus. Para quê, irmãos? Para que a bondade de Deus transborde por você. Para que pelos seus poros saia a bondade de Deus. Que a graça de Deus seja evidenciada em você. Que cada aspecto da sua vida seja Cristo sendo revelado ao mundo. Que você possa resplandecer a graça, o amor, a glória de Deus nesse mundo. Para que você possa, de fato, irmãos, manifestar quem Deus é, o louvor dEle, a graça dEle. John Piper, vocês devem conhecer, um pastor norte-americano, ele costuma dizer uma coisa muito interessante. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós estamos satisfeitos, quanto mais nos satisfazemos nele. Quanto mais nós estamos satisfeitos em Cristo, mais Ele é glorificado em nós. Que Deus... Veja só, que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus, que a santidade de Deus seja vista em nós,
através das nossas atitudes. Veja, lembre-se, nós estamos lendo e meditando e expondo, e vocês estão me acompanhando nesta carta aqui de apóstolo Paulo, que é a mesma carta, que um capítulo atrás, se bem que Paulo não escreveu em capítulo, né? Mas para nós é capítulo que está dividido aqui, isso ajudou bastante, às vezes atrapalha, mas ajudou bastante em alguns pontos. Nós vemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para executarmos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A plenitude de Deus não significa que as pessoas precisam, elas têm que ver, não porque não para você pensar assim, não, eu tenho que revelar Cristo em mim, não, isso acontece naturalmente. Porque quando você está cheio de Cristo, quando você está cheio de Deus, através de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, quando isso acontece, eu não lembro quem foi o pregador, talvez o João vai lembrar, quando você corte aqui, em vez de sair sangue, saia John Bunyan. O John Bunyan, tinha que ser o John Bunyan, meu amigo do peregrino. Que saia Cristo, que cada gota seja Cristo. Plenitude de Cristo. Plenitude de Deus. Bom, depois de ter orado por todos esses motivos, por todas essas causas, o apóstolo Paulo, ele fica maravilhado com isso. Ele já está de joelho. Ele já está orando. E aí, na oração dele, ele adora a Deus. Irmãos, a oração não é só para você pedir, não. Pedir faz parte da oração. Às vezes eu penso assim, eu não vou pedir, não vou incomodar Deus com isso. Irmãos, na oração nós somos como miseráveis diante de um Deus que pode fazer. Paulo diz aqui, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas na oração, irmãos, nós não apenas pedimos, a gente pode pedir, mas nós adoramos a Deus, nós agradecemos por aquilo que Ele tem feito. Por causa disso ali, por essa causa ali no verso 14, também poderia ser dito, não está assim lá no grego, pode ficar tranquilo, tá? Mas você poderia compreender, graças a isso, agradecido por isso, eu oro, eu me ponho de joelho. Ora aquele que é poderoso para fazer uma doxologia aqui, né? Infinitamente, o apóstolo pode estar dizendo, ele orou por 4 coisas importantes, olha só, para que a gente seja fortalecido, para que Cristo habite plenamente em nós, para que a gente conheça a profundidade do amor de Cristo, a largura, comprimento, largura, para que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus, mas Paulo, ele sabe que ele não está pedindo o suficiente, então ele meio que entrega na mão de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, faz além. Faz aquilo que eu não consigo conceber. Faz aquilo que eu não consigo pensar. Até onde eu penso, essa coisa mais importante que os crentes de Éfeso pensam. Que a igreja de Mogi das Cruzes, lá, a presbiteriana de Mogi das Cruzes, precisa. Mas o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas porque a gente tem caminhos que para nós parece direito, mas o fim deles é de morte. As orações do Paulo aqui são todas certas, mas você não ora como Paulo ora. Às vezes você pede coisas que são armadilhas para você, e Deus não dá. E aí você pensa, puxa vida, Deus, custava somente essa. Era só essa vez. E você ainda fala assim, nunca te pedi nada, mentiroso, você pede toda hora você está pedindo. Nunca te pedi nada, e quando eu peço, o Senhor não me dá, mentira, você pede toda hora. E você esquece tudo que Deus já te deu. E Ele não te dá. Porque, irmãos, Deus só nos dá aquilo que é bom. E o bom não é aquilo que você pensa que é bom. Bom é aquilo que Deus pensa que é bom. Porque se trata de Deus e não de nós. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. O poder dele de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, já opera em nós. A Ele seja a glória
na igreja. Para que a igreja existe? Para a glória de Deus. Para que você existe? Vou nem falar da pergunta, você já sabe. Para a glória de Deus. Para que o seu trabalho existe? O seu serviço existe? Para a glória de Deus. Para que o seu casamento existe? Para a glória de Deus. Para que os seus filhos existem? Para a glória de Deus. Para que você existe para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Para que a igreja existe? Para a manifestação dessa glória, desse Deus glorioso. Na igreja, em Cristo Jesus, irmãos, porque Cristo é o fiador de tudo isso. Ele é o fiador da nova aliança. Nada acontece sem Cristo. Nós somos cristãos. Por quanto tempo? Por todas as gerações. Para todo sempre. Amém. Amém. Que oração gloriosa. E já está tudo aplicado aqui. O que você precisa fazer? Amanhã. Ou melhor, o que você precisa fazer hoje? Peça perdão para quem você magoou. Se cai, humilde. Seja humilde. O mundo não se trata de você. O mundo se trata de Deus, de um Deus glorioso. A igreja não se trata de você. A igreja se trata de Deus, salvando pessoas, colocando elas juntas e fazendo coexistir de tal forma que nós adoremos a Deus. Que Cristo seja plenamente em você. Faça uma pergunta que você pode responder. Se as pessoas olharem para a sua vida, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, elas podem glorificar a Deus? Glória a Deus pela vida dele. Ou elas vão olhar e falar assim, misericórdia, se esse é o Jesus dele, eu não quero isso não. Se você for, seja sincero. Se esta é a resposta que as pessoas dão, então nós precisamos mudar. Então você precisa mudar. E isso não é uma coisa que você faz por você mesmo. É algo que Deus produz em você. E uma das formas que Deus faz, irmãos, é através da pregação da sua palavra. Voltando a nossa, e com ela eu quero encerrar o culto dessa noite. Voltando à nossa introdução original, né? Nossa história ali introdutória. Quando foi que você teve um encontro com Jesus? Que você mesmo deixou de ser importante para você. E Cristo passou a ser tudo que você precisa. Olhe para Deus. Olhe para Cristo. Seu rosto será iluminado. E você não ficará confundido.